Beleza, vamos lá. Semana passada, turma, nós terminamos, né? A gente tinha começado, nós terminamos a prova de 2016 do IFMG. Agora, nós vamos fazer a de 2017. Eu fiz uma seleção de questões, tá? Peguei só 4 questões aí, porque, como eu falei, tá uma tempestade forte aqui, um tempo ruim. Então, preparei pouca coisa para a gente fazer rapidinho aqui e já mandar a bola para frente. Quando estiver acabando aí nossas aulas, eu vou retomar essas provas, tá? Daquelas questões mais complicadas que a gente não fez, que eu acredito que vocês não estão preparados agora ainda, né, alguns. Então, eu vou voltar, né, no final das aulas aí, perto do concurso, vou voltar e retomar as questões. Mas vamos lá, para essas que eu selecionei, né, IFMG 2017. Deixa eu passar aqui. Primeira questão, tá, turma? É sobre retas, tá? Retas e ângulos. Então, ele está descrevendo um problema aí para vocês, né? Uma dica para vocês resolverem isso é vocês desenharem um problema descrito, tá? Desenhem esse problema aí. E tem que lembrar daquela questão de classificação de ângulos, né? O que é o significado da palavra congruente? Só lembrando vocês, congruente é igual, tá? Então, lembrar o que é congruente, ângulo suplementar, complementar, colateral, externo, interno, tudo isso tem que lembrar, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem e a gente já resolve. Tá todo mundo vendo a minha tela, né? Me deem um ok se vocês estiverem vendo. Estão vendo sim ou não? Beleza, então vou dar 5 minutinhos para vocês, certo? Nós já resolvemos. Vamos lá. Tentem resolver, tá? Isso aqui é um pouquinho mais difícil mesmo, mas tentem resolver. Vamos ver o que diz o problema, tá? Duas retas são cortadas por uma transversal e determinam os seguintes pares de ângulos correspondentes: colaterais internos, colaterais externos, alternos internos e alternos externos. Sobre a relação entre as medidas dos ângulos de cada par citado anteriormente, podemos dizer que eles são, respectivamente... Bom, vamos ver aqui. Primeiro, a gente tem que tentar desenhar esse caso, né? O que ele quis dizer com a gente com externo, sei lá mais o quê. Bom, duas retas. Deixa eu colocar, isso não é uma reta. Que vai ser difícil fazer uma reta, mas eu vou fazer mais ou menos aí para vocês. A gente tem duas retas e elas estão sendo cortadas por uma transversal, né? Duas paralelas cortadas por uma transversal. E aí ele diz, né, que formam os seguintes pares de ângulos correspondentes. Primeiro, correspondente significa que eles correspondem, são iguais, só que em posições diferentes, né? Isso é verdade, a gente tem 4 ângulos correspondentes. Por exemplo, deixa eu trocar de cor aqui essa caneta. Esse ângulo aqui, ele vai ser correspondente a esse aqui. Ele vai ser igual. Um exemplo, né? Todos os outros, assim, são correspondentes, né? Por exemplo, esse menorzinho vai ser correspondente a esse. Beleza. Colaterais internos, né? Bom, colateral interno são esses dois pequenininhos que eu coloquei aí para vocês. Eles são internos, estão virados para dentro, estão dentro do desenho, né? E colateral é a forma que nós chamamos ele. Colaterais externos são esses grandes, né? Outro exemplo. Esse com aquele outro lá em cima. Eles são colaterais, é a forma como nós chamamos eles, né? E eles são externos, estão virados para fora do desenho, estão mandando para fora, estão projetando para fora do desenho. Alternos internos. Então, são o quê? Esses outros que a gente não marcou. Esse e esse aqui. Bom, sobre a relação entre a medida de ângulos de cada par citado anteriormente, podemos confirmar que eles são, bom, como eu já tinha até dito para vocês, esses dois ângulos grandes, né, que estão aqui em cima e aqui, eles são iguais, né? Na matemática, para iguais, nós usamos congruentes, que são
são as primeiras palavras, a opção A, B e D. Então, a C a gente já manda embora. Congruente significa que eles são iguais, têm o mesmo ângulo, né? Se um tiver aí 170 graus, o outro vai ter também. Eles são iguais. Bom, os outros dois aqui, colaterais internos, eles são suplementares. Por quê? Suplementar, daí a gente tem que lembrar mesmo desse conceito, quando foi aprendido na escola, já que não fui eu que falei dele com vocês. A gente fala que um ângulo é suplementar, né? Por exemplo, dizer o ângulo A mais o ângulo B. Eu vou dizer que eles são suplementares quando a soma deles, foi o que eu coloquei na tela para vocês, dá 90 graus. Daí ele é suplementar. E se fosse essa mesma soma, né, o ângulo A com o ângulo B, dando 180 graus. Daí eles são suplementares, né? Complementares, perdão, eles são complementares. Então, quando dá 90 graus, eles são suplementares. Suplementares. E quando essa soma dá 180 graus, ou seja, uma linha reta, um ângulo raso, eles são complementares. Complementares. Ótimo. Então, eles são suplementares, porque são dois ângulos pequenos, são colaterais internos. Interno ele é pequeno. Então, a soma deles dá 90, e se dá 90, cai aqui nesse caso, eles são suplementares. Bom, então a gente já exclui também a letra B, porque ela é congruente, mas complementar. Seria complementar se fossem ângulos grandes e diferentes um do outro. Então, a gente fica só com a alternativa A e a alternativa D, que tem congruente, depois suplementar. Bom, colaterais externos, mesma coisa. Né? Eles são externos, continuam sendo colaterais, são os dois ângulos pequenos virados para fora. É o mesmo ângulo, eles são congruentes, são iguais. Então, se dois deles são suplementares, os outros dois também vão ser juntos. Né? Então, ainda assim, bom, a gente chegou congruente, congruente, suplementar, suplementar, suplementar de novo, suplementar de novo. Então, a gente ainda não eliminou mais nenhuma, continuemos, né? Alternos internos. Bom, então eles são iguais. Foi a única coisa que me restou. E se eles são iguais, eles são congruentes. Na matemática, o igual nós dizemos congruentes. Como a gente falou no primeiro caso, são os mesmos ângulos, na verdade. Né? Esses alternos externos e os correspondentes, eles são os mesmos ângulos. Então, é óbvio que se um é congruente, o outro também vai ser. É o mesmo ângulo. Então, aqui, congruente. Na letra D, ele já dizia complementar, aí já não dá certo. Por quê? Se eu pegar um ângulo muito grande e somar com outro ângulo muito grande, isso aí não tem como dar 180, né? 180 é aquele ângulo assim, que é uma linha reta, né? E o ângulo está aqui. Esse aqui é o ângulo de 180 graus. Então, se eu pegar um ângulo grande, esse aqui, por exemplo, e somar ele com outro ângulo grande, né? Esse aqui, mais ou menos. O resultado não tem como dar 180 graus. É impossível, vai dar alguma coisa maior aí, vai dar um semicírculo. Dá quase um círculo completo. Então, não tem como eles serem complementares, que é o que diz aqui na D. Não tem como. E os últimos, né, só a critério de saber mesmo, a gente já sabe que é a letra A. Os últimos são alternos externos. Então, é a mesma coisa, né? Congruente. Não tem outra possibilidade. São os mesmos ângulos. Se é o mesmo, é igual. Se é igual, é congruente. A gente diz congruente, né? Por exemplo, se fosse uma reta, a gente não diz uma reta é igual a outra. Nós dizemos que uma reta é congruente a outra. A gente usa congruente para dizer essa igualdade geométrica, né? Quando geometricamente é igual. Certo? Vamos para a próxima, então. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a gravação. Está tudo certo. Vamos lá para a próxima. Essa apresentação, turma, eu não mandei para vocês ainda, não está lá no grupo de vocês, vou colocar assim que a gente concluir aqui, tá? E eu não coloquei a resolução, tá? Passei a não colocar a resolução, que eu sempre colocava a resoluçãozinha resumida para vocês. Agora eu estou colocando só a pergunta, certo? Então, a resolução vocês têm que pegar aqui na aula ou depois ver o vídeo lá gravado no canal do YouTube. Vamos lá para a próxima pergunta. Essa aqui é uma pergunta simples, tá, turma? Vocês estão
deveriam, pelo menos, estar acostumados com essa pergunta. Ela não é, com esse tipo de pergunta, esse tipo de questão, ela não é tão difícil, tá? Dá para resolver com conhecimento bem básico mesmo de matemática. Então, eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem, tá? E nós já resolvemos. Vamos lá, 5 minutinhos. Tentem fazer, tá, turma? Essa aqui não é tão difícil quanto a outra. A outra era muita teoria, precisava saber muita coisa sobre ângulo. Essa aqui não precisa de tanto conhecimento assim. Vamos lá, 5 minutinhos, nós já resolvemos. Vamos lá, turma, vamos resolver então. Como eu disse, a gente já sabe que tem que chegar no 122, né? Mas vamos ver como que a gente faz isso. Olha só, Eduardo possui uma coleção de livros. Ao tentar organizar sua coleção em 5 grupos de 5 livros, sobraram 2 livros. O mesmo ocorreu quando ele tentou organizar os livros em grupos de 4 ou 3. Sempre sobravam 2 livros. Sabendo que Eduardo possui entre 100 e 150 livros, qual dos valores abaixo representa a quantidade de livros que ele possui? Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Teve mais gente que chegou no resultado. Vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Nós temos que achar um múltiplo em comum desses objetos, dessa quantidade de livros. Que quantidade? Ele tentou organizar em 5 livros, 4 livros ou 3 livros, e sempre sobrava essa mesma quantidade, 2. Então, tem que achar um múltiplo entre 5, 4 e 3. Né? Vamos fazer, então, o MMC deles. Mínimo múltiplo comum entre 5, 4 e 3. Passo a risca. Vamos lá, começa por 2, né? O primeiro primo, e tem o 4 aqui que dá para a gente dividir por 2. Então, começo por ele. Eu vou grifar aqui para vocês verem melhor o que a gente está dividindo aí. Deixa eu colocar aqui um marca-texto. Então, aqui a gente só consegue dividir o 4, né? Porque o 5 e o 3, eles são ímpares, então eu não consigo. Então, dividindo por 2. Esse 4 vira um 2, 4 dividido por 2 é 2. E os demais eu repito, 5 e 3. Continuo dividindo por 2, né? Porque eu tenho um 2 ainda ali, que é par. Então, aqui, ó, continuo dividindo ele por 2. Então, 2 dividido por 2 vai ficar 1. E aí os outros eu repito, eu não dividi. Agora, o próximo primo é o 3, né? E tem o 3 aqui que divide, né? Dá para dividir por ele. Então, dividindo só esse 3, lembrando que quando chega 1, eu paro, então aquele 1 ali eu não faço mais nada, estou dividindo agora esse 3. 3 dividido por 3 vai ficar 1, 1, e aqui eu repito. E por fim, para terminar aí, eu divido por 5. Dividi aquele 5 ali por 5, foi o único que restou. Esse 5 aqui. Vamos lá, aí ficou tudo 1, né? 5 dividido por 5, 1. Então, qual que vai ser o mínimo múltiplo comum deles? Bom, 2 vezes 2, 4, vezes 5. 4 vezes 5 é 20. E vezes 3 vai dar 60, né? O que eu fiz? Deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem. Vamos lá, fazer passo a passo. Eu fiz 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Né? 2 vezes 2 aqui dá 4, aí vezes 5. 4 vezes 5 é 20. E por último aqui, vezes 3, 20 vezes 3 é 60. Tá? Então, esse é o múltiplo deles. Bom, e agora, o que eu faço? Olha, ele diz, Eduardo possui entre 100 e 150 livros. Só tem um múltiplo de 60 que está entre 100 e 150, que é o quê? O 120. 120, que é 60 vezes 2. O anterior é o próprio 60, não está entre 100 e 150. O próximo múltiplo seria 180, que é 60 vezes 3. Só que 180 também não está entre 100 e 150. Então, é o 120 o meu múltiplo. Aí nós voltamos lá naquela informação, que ele diz que toda vez que ele organizava em grupos de 5, de 4 e de 3, sobravam sempre 2 livros. Sempre 2. Esses 120 são os múltiplos dos grupos que ele forma, de 5, de 4 e de 3 livros. Então, o que eu faço? Eu adiciono 2, que é o que sobrava. Então, ele tem 122 livros. 120 mais 2 livros. Letra B. Então, uma questão, assim, de certa forma simples, né? A gente só precisava saber lembrar do procedimento que tem que usar
porque é uma matemática simples, é só multiplicação e divisão, e uma sominha ali no final, mas somar 2 é tranquilo, né? E era isso, certo? Vamos para a próxima, então, essa aí nem deu muita conta, né? Lembrando que vocês têm que copiar todas as resoluções, tá? Não deixem de copiar as resoluções. Vamos lá. Próximo exercício, penúltimo já, lembrando que nós temos só 4 exercícios, esse é o 3. Esse Professora, o aqui... senhor pode voltar rapidinho para mim, por favor? Volta. Aquele exercício lá, vocês vão precisar saber de uma coisa específica, tá? Que é o quê? A fórmula da área do círculo. Vocês vão ler a circunferência. Vocês vão ler lá o exercício e saber por quê. Eu vou deixar essa fórmula para vocês, né? Sempre bom a gente ficar reprisando essas fórmulas. Então, eu vou colocar essas fórmulas para vocês. Pode ir, professor. Ok. Vamos lá. Então, aqui vocês vão usar a seguinte fórmula. Área do círculo, isso já é uma dica, tá, turma? Isso já é uma dica. Vou colocar aqui AC. Área do círculo, área da circunferência. Ela vai ser igual a π vezes r ao quadrado. O que é esse π? É π mesmo. Não fica se preocupando com o valor dele. Quando o exercício não fala adotar π igual a 3, adotar π igual a 3,1. Então, π é π. A gente não tenta lembrar o valor dele. O valor dele é esse mesmo. Tanto que, se vocês olharem as respostas, carregam o π. Ó. Todas elas carregam esse π. Então, π é π. R, o que é esse R? Esse R é o raio, né? Que daí qual é o raio? Vocês vão ter que descobrir aí vendo o exercício, tá? E ao quadrado, né? Ao quadrado a gente já aprendeu a resolver a questão da potência, certo? Então vocês vão precisar dessa fórmula para resolver. Qual é a outra dica que eu dou para vocês, turma? Façam o desenho da situação problema que ele está falando. Está falando sobre uma fazenda, né? Que tem um celeiro em forma de quadrado, e aí um animal preso à corda, façam um desenho, vai facilitar para vocês, certo? Vamos lá, 5 minutinhos e eu já resolvo com vocês. Certo, turma? Vamos lá então, vamos resolver esse problema aí. Eu já adiantei um desenho aí, né? Vocês já vão ver o porquê do desenho. Vamos interpretar primeiro esse problema aí. Uma fazenda no interior de Minas Gerais possui um celeiro em forma de um quadrado, que tem seus lados medindo 10. Bom, fiz o celeiro, que é esse quadrado aí, lado valendo 10. Em volta do celeiro há um pasto. Ok, isso não se desenha. Um novilho foi preso através de uma corda que tem 6 metros de comprimento no ponto médio de um dos lados do celeiro, de modo que pudesse passar na região. Então, eu escolhi o ponto médio, né, aqui de baixo, como vocês podem ver, do lado de baixo do quadrado. E tá aí a corda dele, 6 metros, e ele lá na ponta. Meu novilho é redondo, ele é gordo, por isso que é uma bola. Então, vamos lá. Qual a medida da área total em metros quadrados que o novilho, deixa eu ver o que está escrito ali, vocês estão na frente, mesmo estando preso, tem acesso em volta do celeiro? Então, olha lá. Se vale 10, o lado todo do quadrado, ele está exatamente na metade, para um lado, nós temos 5 metros, e para o outro lado, nós temos também 5 metros. Se a corda dele tem 6, prestem atenção, ele vai rodando aqui, e aí ele vai chegar aqui assim e vai começar a enroscar essa corda. Ele vai fazer mais ou menos essa trajetória aí. Um pouquinho mais redonda. Mesma coisa para o outro lado, né? Vocês têm que ter muita paciência aí com o meu desenho, hein? Fica mais ou menos isso aqui. Essa é a área que ele vai ter, porque é onde a corda dele alcança. Então, vamos dividir isso, né? Vamos dividir. Vou pegar uma cor diferente. Vou colocar um preto. Vamos dividir o círculo até aqui e até aqui. Bom, eu sei quanto que é o raio desse pedaço de círculo, desse semicírculo, esse meio círculo, que é 6 metros, que é justamente a corda dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a área desse círculo grandão, né, que é um meio círculo grandão, e desses pequenininhos aqui, que são iguais, né, que eu separei. E vou somar. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Bom, o círculo grandão, né, lembrando, a área do círculo, eu coloquei ali, é πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes o raio. Qual que é o raio do círculo grandão? 6, né? Porque é 6 metros, é justamente a corda que esse bicho aí tem para andar.
Então, vai ser 6 ao quadrado. E o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2. Vou colocar aqui, ó, sobre 2. Por quê? Eu não tenho um círculo completo. Tenho só metade. Ele não pode andar lá atrás do celeiro. A corda dele não deixa ele ter acesso a isso. Então, é só metade do círculo. Meu desenho está feio? Parece que é um círculo amassado? Sim. Mas vocês conseguem ver aí que é meio círculo. Então, por isso, eu dividi por 2. Joguei esse 6 de raio na fórmula da área do círculo e estou dividindo por 2. Vamos ver quanto que dá isso. Bom, 6 ao quadrado, né, lembrando das nossas aulas de potenciação, é 36. Então, eu vou ter 36 π sobre 2. E eu vou deixar assim. Eu podia simplificar, né, dividir 36 por 2. Vai dar um valor bom aí para a gente, mas eu não vou fazer isso. Logo, vocês vão ver por quê. Agora, eu vou calcular a área dos pequenos. Eles são iguais. Então, se eu juntar um pedacinho de círculo pequeno daquele ali com outro, dá meio círculo também, porque tem 1 metro aqui, certo? Porque é o restante da corda dele, o lado do celeiro é 5. E a corda dele tem 6, ficou sobrando 1. Então, ali tem 1, e aqui do outro lado também, 1 metro. Então, é um círculo de raio 1. E se eu juntar o pedacinho da direita com o pedacinho da esquerda, eu vou ter meio círculo. Então, vamos lá. A área do círculo, nesse caso aí, vai ser π vezes o raio, que é 1, a gente já viu por quê, ao quadrado. E eu também vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque eu tenho um pedacinho, mas um pedacinho que juntos formam meio círculo. Eu podia fazer separado, eu ia fazer um pouco mais de conta, mas daria certo do mesmo jeito, fazer 1/4 de círculo mais 1/4 de círculo. Juntando dá o quê? Meio círculo. Né? A gente tem ali, vou fazer aqui embaixo, ó, como se fosse um círculozinho assim, e aí eu dividi ele em 4. Cada parte daquela lá é um pedacinho desse aqui, ó. Um pedacinho desse. E aí, juntando os dois, eu tenho meio círculo, ó. Então, vamos lá. 1 ao quadrado é 1. Então, eu vou ter só aqui π sobre 2. E é por isso que eu não simplifiquei lá em cima, porque agora eu vou somar o círculo grande e o círculo pequeno. Né? Então, a minha área total vai ser 36 π sobre 2, que foi o que eu calculei em cima, mais π sobre 2. E daí, por que eu mantive ali o 2? Para eu poder somar simplesmente aqui essa fração. Mantenho o 2 embaixo, né? Soma de fração. 36π mais π, a gente vê como se fosse 36x mais x. 36π mais 1π. É 37, e eu mantenho meu π. 37π sobre 2. E aí não tem como simplificar, mas a gente já viu que deu exatamente a alternativa D. Certo? Vou deixar um minutinho para vocês copiarem. Esse aqui tem um pouquinho mais de conta. É importante que vocês anotem tudo que a gente fez aí. A fórmula, eu vou até destacar ela. É importante a fórmula, o desenho e as contas, tá? Nada aí é desimportante.
Certo, turma? Já deu tempo de copiar aí. Vamos lá para a última questão agora, tá? Última, a gente fecha a aula de hoje. Essa aqui. Parece uma questão bem amedrontadora, né? Mas eu já vou dando uma dica para vocês, que vocês têm que simplificar essa expressão doida aí, tá? Dá para resolver trocando aí o 9.999 no lugar do x? Dá. Só que vocês demorariam aí o quê? 1 hora para resolver tudo isso, né? Que é um número muito grande. Então, o que vocês têm que fazer primeiro? Simplificar essa expressão. Simplificando ela, vai cair em uma coisa muito simples. Ó, teve gente que acertou a última. Aquela última lá era difícil, hein? Bom, teve gente que acertou. Vamos lá. Então, dica para vocês nessa questão que parece um bicho de 7 cabeças. Simplifiquem essa expressão. Depois que vocês simplificarem essa expressão, aí vocês substituem o x aí por 9.999. Primeiro simplifiquem, certo? Vamos lá, 5 minutinhos e eu já resolvo. A gente fecha a aula de hoje. Vamos lá. A gente fechar, né, com esse exercício nada fácil, né? Nada fácil. Então, olha só, vou copiar de novo aquela expressão ali, que ele está pedindo só o valor numérico da expressão tal para x igual a 9.999. Bom, vou copiar ela de volta aqui embaixo. X ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x quadrado menos 1. Então, olha só, a gente vai fazer uma série de rascunhos aqui, tá? Porque para mostrar para vocês os resultados que eu vou colocar. Essa primeira expressão aí de cima, né, esse x quadrado menos 2x mais 1, eu vou reescrever ele como x menos 1 tudo ao quadrado. Tá? E o de baixo, por enquanto, eu vou repetir. Vou repetir ele não, já vou explicar para vocês, na verdade. Então, olha só, aquela primeira expressão, eu reescrevi como x menos 1 tudo ao quadrado. Tá, por que eu fiz isso? Eu tirei essa expressão da onde? Bom, vamos fazer o rascunho dela aqui do lado. Dividir aqui a tela. Vamos fazer o rascunho dela. Vamos ver se realmente x menos 1 ao quadrado é igual àquela expressão lá de cima. Vou colocar aqui x menos 1 ao quadrado. Isso é igual, é a mesma coisa, tá? Que x menos 1 vezes x menos 1. É a mesma coisa, turma. Quando nós temos 5 ao quadrado, não é 5 vezes 5? Se eu tiver 1.000 ao quadrado, não é 1.000 vezes 1.000? Então, x menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. Agora, eu faço a distributiva, certo? X vezes x é x ao quadrado. Professor, eu não consigo ver a tela compartilhada. Não está conseguindo ver? Tenta dar uma reiniciada aí. Para mim está parecendo que está normal aqui o compartilhamento. Está todo mundo vendo aí? Aí o pessoal deu um joinha ali que está todo mundo vendo. Tenta reiniciar isso aí e entrar de novo, ver se dá certo. Então, olha só. X vezes x, x quadrado. Vou colocar aqui embaixo, né? Vou colocar um igual aqui. X ao quadrado. X vezes o menos 1, dá menos x. Menos 1 vezes x. Menos 1 vezes x vai dar menos x. E menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Por quê? 1 vezes 1 é 1, menos com menos mais. Então, essa expressão é igual ao quê? X ao quadrado menos x. Menos x, né, é menos 1, menos 1. Então, é menos 2x mais 1. Então, olha só, percebem que eu saí daquela expressão e cheguei nessa aqui, que é a mesma expressão que está na original ali em cima. Então, eu posso substituir x ao quadrado menos 2x mais 1 por x menos 1 ao quadrado. Eu posso substituir, é a mesma coisa. Eles são iguais. Beleza? E aquele de baixo? O que eu vou fazer com ele? Bom, x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1. Meu Deus, será que é mesmo? Vamos ver. X menos 1, que multiplica x mais 1.
Mesma coisa, turma, mesma coisa, distributiva. Vou trocar de cor aqui. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 1 positivo, mais x. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes 1 positivo. 1 vezes 1 é 1, menos com mais, vai ficar menos aqui. Então, olha só, eu tenho mais x menos x, eles cortam, porque são inversos um do outro. Né? Se eu tiver 1 menos 1, é 0. 2 menos 2, é 0. 1000 menos 1000, é 0. Então, x menos x também é 0. Então, o que me sobrou aqui? X ao quadrado menos 1. Então, percebam, realmente, eu posso substituir no lugar de x ao quadrado menos 1, eu posso colocar x menos 1 vezes x mais 1. Foi essa substituição que eu fiz ali. Bom, justificados as nossas trocas, né? Aquele x menos 1 ao quadrado, eu vou escrever como x menos 1 vezes x menos 1. Então, aqui em cima, x menos 1 vezes x menos 1. E aqui embaixo, vou manter aquilo que estava, né? X menos 1, x mais 1, vezes x mais 1. Então, x menos 1 em cima e embaixo, eu vou cancelar. Né? O que vai me sobrar? Vou passar ali para cima. Vai me sobrar ali em cima x menos 1 e embaixo x mais 1. Pronto, não tenho como simplificar mais. Essa expressão está o máximo possível. O que eu vou fazer agora? Substituir por 9.999 o meu x. X é igual a 9.999. Então, ali em cima eu vou ter 9.999 menos 1 sobre, embaixo eu vou ter 9.999 mais 1. 9.999 menos 1 é 9.998. 9.998. Sobre 9.999 mais 1 é 1.000. 1.000. 10.000. 10.000. Cadê? Tem mais um zero. 10.000. Então, uma divisão por 10.000, eu só ando a vírgula, né? Eu vou ter o meu 9.998 lá de cima, estou dividindo por 10.000, vou andar a vírgula. Quantas casas? Né? Eis a questão. Quantas casas? A quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Tem 4 zeros, então vou andar 4 casas. 4 casas da vírgula. Então, a vírgula está aqui no final, porque ela não aparece. Então, ela está no final. Vai andar 1, 2, 3, 4. Ela vai parar aqui, antes do 9. Esses outros aí eu apago. Apaguei. E aí eu adiciono um zero, né? Não pode ficar vazio antes da vírgula. Então, minha resposta é 0,9.998. Exatamente aqui a alternativa C. Essa já é uma questão bem mais difícil, né, turma? Essa aqui já está bem no nível assim que a gente espera numa questão do IF, né? Uma questão bem algébrica, que precisa saber uns conhecimentos mais específicos, certo? Essa foi a última de hoje, né? Que essa prova de hoje, como eu falei, eu selecionei só 4 questões, né? Primeiro pela tempestade, depois pela dificuldade também, essa última questão aí, acho que ninguém acertou, né? Ninguém mandou nada no chat dessa vez. Acho que ninguém acertou. Mas então é isso, tá, turma? Até semana que vem, tá? Semana que vem, se eu não me engano, vamos começar outra prova antes de voltar para todas elas, tá? Então, tchau, pessoal. Até semana que vem.